Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Falamos no último vídeo de Gênesis 6 e vimos que os filhos de Deus eram anjos que se cruzaram com filhas dos homens, com filhas de Adão e geraram os Nefilim. Nefilim é uma palavra plural, como querubim. Esta terminação im é plural masculino. Gênesis 6 diz que estes Nefilim eram heróis da antiguidade, homens valentes. O verbo associado a este termo Nefilim é cair, porque estes Nefilim eram descendentes dos anjos caídos, chamados caídos. Então os seus descendentes ficaram com o nome ligado aos seus pais. E vamos ver mais à frente como isto acontece depois com outros termos ligados aos Nefilim. Todos os povos têm lendas. Nós conhecemos as lendas, por exemplo, do Egito, dos deuses gregos, romanos, de histórias em como os deuses vinham e tinham filhos com as mulheres humanas, não é? E nós vemos essas, quem não conhece dos livros, conhece pelo menos do cinema. E vemos Hércules, é um exemplo. Todas essas lendas têm origem nesta verdade que a Bíblia nos conta, nesta verdade antiga. Houve tempos em que estes semideuses governavam a terra e este tempo foi o tempo antes do dilúvio. Os filhos de Deus, os Bene Elohim, vieram à terra e se misturaram com as filhas dos homens e geraram os Nefilim. E isto era um plano terrível de Satanás. O Satanás não conseguiu destruir o homem através do pecado, então ele planeou destruir o homem através da corrupção do seu ADN. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas Satanás queria pegar no ADN humano e destruí-lo. Por isso, gerou este plano maquiavélico. Porque a promessa de Gênesis 3,15 é que haveria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Se a descendência da mulher fosse corrompida, então os planos de Deus estariam frustrados. Parece que era isso que estava na mente de Satanás quando ele quis corromper este ADN humano. Quando Deus planeia o dilúvio para destruir todo aquele mundo de pecado, de atrocidades terríveis que aconteciam, o mundo era governado por essas entidades espirituais, esses anjos caídos, e pelos seus Nefilim, a sua descendência, e coisas terríveis aconteciam. A nossa Bíblia não descreve, mas, por exemplo, o livro de Enoque, que é um livro extra-bíblico referido em Judas, que já falei no outro vídeo, refere com mais pormenor. Eu não me debato em relação ao livro de Enoque como tentando que creiam que ele é canónico. Eu não perco tempo com isso, porque a Bíblia tem muito mais do que qualquer livro extra-bíblico. Eu vou mostrar as passagens hoje, como vocês vão ver que não é preciso nenhum livro além da Bíblia para perceber estas coisas e com muito pormenor. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne se havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Alguém que não tenha percebido estas coisas que nós falamos, dos anjos, Nefilim, pensa somente que havia pecado. Mas já houve pecado ao longo de toda a história da humanidade. E nada se compara ao que aconteceu naquela altura. Era mesmo terrível. E o que está aqui neste texto é muito além do que parece. Noé era justo e perfeito nas suas gerações, ou seja, os seus descendentes não estavam corrompidos com aquele ADN misturado com os seres espirituais. Era um ADN puro. Mas tudo o resto, além de violência, além de pecado, porque estes anjos caídos
ensinaram coisas muito más aos homens. Há vestígios desse governo sobre os homens. Basta ver a mitologia grega, o Egito, e encontramos aí muita informação. Mas, claro que são lendas, não são dados históricos exatos, são lendas que ficaram com origem nesta época. Então Noé passou com os seus filhos após o dilúvio e começou uma geração nova que vinha com a ligação a Sete, com a ligação a Adão, à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que o argumento logo, no vídeo anterior, terá sido mas está escrito que Yeshua disse que os anjos não se casam nem se dão em casamento, em Mateus 22, 30. Mas ele nunca disse que eles não tinham a capacidade de procriar. Ele simplesmente disse que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Assim seremos nós. Na eternidade também teremos um corpo glorificado e não nos casaremos porque não é necessário procriar mais. E os anjos não foram criados para procriar. Sempre que aparecem os anjos são sempre varões, são sempre do sexo masculino, materializam-se sempre no sexo masculino e nunca feminino. Portanto, se alguém diz que lhe apareceu uma anja, um ser feminino, não é um anjo de Deus. Nunca os anjos de Deus surgem com aparência feminina, é sempre uma aparência masculina. Eu lembro-me de um avivamento na Flórida, não há assim tantos anos ainda, e o grande avivalista que estava lá, que eu respeito, a unção que estava sobre o homem, mas ele dizia que tinha visto um anjo feminino que falava com ele. E é perigoso esse desejo, às vezes descontrolado, de querer ter experiências espirituais, e a pessoa quer tanto, que abre todas as portas, mas a Bíblia diz-nos que nós devemos provar os espíritos, e anjos femininos não é de Deus. Avançando na Bíblia, vamos encontrar com Abraão. Abraão teve que salvar o seu sobrinho Ló de uma guerra onde estavam envolvidos muitos reis. Na guerra são referidos os Refaíns, Zunzins e Emins. Eram referências também a descendentes dos filhos dos gigantes. E já vamos ver porque é que eu digo que estes termos também eram dos descendentes dos gigantes. Estes termos são termos plurais e têm sempre a ver com o pai. Lembram-se que Nefilim vem de caídos por causa dos anjos caídos, e estes também, Refaim deveria vir de um Rafa, os Unzins e Emins deviam vir sempre com o nome do pai, no plural. Eles têm o plural do nome do pai. Gênesis 15, 18 a 21. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rei do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, no tempo de Abraão, estes estavam presentes ali na terra. Agora, se alguém estiver com atenção ao que estamos a falar e pensar, vai dizer: então, o dilúvio não destruiu os gigantes, não foi propósito destruir os gigantes e todo aquele mundo que existia corrompido? De onde é que vêm então agora estes povos, estes refaíns, se eles foram destruídos no dilúvio? É uma boa pergunta. Quando eu tenho dúvidas, vou procurar mais e escavar mais na Bíblia e tentar encontrar respostas. E eu vou-vos mostrar algumas passagens que eu encontrei que nos podem ajudar a encontrar respostas. De onde vêm os gigantes e estes refaíns? Porque sabemos que eles permaneceram na terra, até David lutou contra um Golias. Só que as pessoas ouvem a história do David e Golias e interpretam de muitas formas e não têm a noção de onde vinha este homem Golias. Mas vamos chegar lá. Vou ler-vos um texto que é a descendência de Cão, dos filhos de Noé. Gênesis 10, 6 a 14. Os filhos de Cão, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabta, Ramá e Sabtecá. Isto é difícil de ler.
E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. Cuxo também gerou a Nimrod. Este Nimrod é importante. O qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Erech, Akkad, Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Ninive, Reobote, Ir, Calá, Rezém, entre Ninive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de onde saíram os filisteus e Caftorim. Aqui este texto, cheio destes nomes difíceis de pronunciar, tem aqui informação muito importante. E às vezes nós não lemos estas passagens porque são aborrecidas com estes nomes todos esquisitos. Mas às vezes estão aqui coisas muitíssimo importantes. E aqui esta é uma delas. Cão, ou Cam, filho de Noé, teve uma descendência. E nesta descendência veio um homem que é Nimrod. Este homem faz-nos lembrar aqueles nefilins, homens poderosos, heróis na terra. Ele era poderoso caçador e ele foi o fundador de Babel. Babel é Babilónia. Nós sabemos toda a conotação que Babilónia tem. O fundador de Babilónia foi este Nimrod. Também da descendência de Cão vêm os filisteus. E estes gigantes, vamos vê-los sempre acompanhados destes filisteus, na terra dos filisteus. Não é por acaso que Deus levou Abraão àquela terra. Não é por acaso que Israel, a terra de Israel, é ali naquele lugar. Tudo vem desta altura. Havia um propósito de Deus de levar àquela terra o seu povo e aniquilar uma geração impura que não era criação de Deus. Então vemos que este Nimrod, estes filisteus, descendem de Cão. O que terá acontecido à descendência de Cão para que voltassem a aparecer estes descendentes, estes semelhantes aos Nefilim? O que terá acontecido a esta descendência? Teria sido o próprio Cão que não era puro no seu ADN? Sabemos que Noé era puro nas suas gerações, mas não sabemos em relação a Cão. Terá sido algum anjo que novamente veio, ou o próprio Satanás, e que interferiu novamente na descendência dos seres humanos? Não sabemos. Mas o que é certo é que vamos encontrar estes descendentes de Nefilim. Eu já vou ler mais passagens. Claramente tem uma ligação com os Nefilins de Gênesis 6. Quando o povo de Israel chega a esta terra e são enviados os espias, Moisés traz aquele povo todo e quer entrar, então manda os espias, entre eles Josué e Caleb, mas eles eram muitos, não é? Eles entram por ali e encontram uma terra maravilhosa que mana leite e mel, mas onde vêm gigantes. E quando ouvimos falar de gigantes, nós interpretamos, não, eram homens altos, eram guerreiros, mas não. Eram gigantes a valer, gigantes, mesmo gigantes. Não eram só homens de 2 metros. Aquela terra estava povoada de várias tribos. Arba era referido como um dos patriarcas destes. Josué 21:11. Assim lhes deram Kiriat Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e seus arrabaldes em redor. Arba era o pai de Anak. Vamos ver quem era este Anak. Josué 14:15. O nome de Hebron era outrora Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os Anaquins. Anaquim, estão a ver a ligação? Anaquim, Anak. Anak era o pai dos Anaquins. O Anaquim. E a terra repousou da guerra. Números 13:33. Vejam o que diz aqui em Números 13:33. Eu vou ler devagar e vou enfatizar. Também vimos ali Nefilins. Entre parênteses, os filhos de Anak são descendentes dos Nefilins. Ora, isto aqui não sou eu que estou a inventar. Eu não tirei isto de nenhuma literatura extrabíblica. Não estou a inventar, está aqui escrito.
vimos que os filhos de Anak são descendentes dos Nefilim, e os Nefilins eram descendentes dos anjos cruzados com as mulheres. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles viram gigantes mesmo grandes. E já vamos ver quão grandes é, porque a Bíblia também o diz. Deus enviou o seu povo com o propósito de aniquilar completamente a semente que estava ali, esta semente que não era dele, não era uma semente puramente humana. E Deus levou o povo dele com o propósito de destruir, de aniquilar. Por que é que vocês acham que Deus mandou matar crianças e toda aquela geração? Não era porque Deus é um Deus mau que quer matar crianças. Quantas vezes eu já ouvi perguntar porque Deus mandou fazer isso? Era porque era preciso aniquilar aquela geração que não era puramente humana. Por isso era preciso matarem também as mulheres e as crianças. Todos deviam ser mortos porque não eram homens verdadeiramente. Eu tenho que ler muitas passagens e vou ver se consegue ficar tudo num só vídeo. Os Emins de antes habitavam nela, na terra, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes como os Anaquins, e os moabitas lhes chamaram Emins. Cá estão estes nomes. Estão a ver que têm tudo ligação. Cada povo era chamado de forma diferente, mas já era porque tinha a ver com o seu pai. Mas todos estes eram da descendência dos Nefilim. Depois, Deuteronômio 2,18. Hoje passarás por Ar, o limite de Moabe, e quando chegares de fronte dos Amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos Amonitas por herança, porquanto os filhos de Ló aos filhos de Ló dei por herança. Também essa é considerada terra de Refaíns. Outrora habitavam nela Refaíns, mas os Amonitas lhes chamavam Zanzumins. Povo grande, numeroso, alto como os Anaquins. E vamos ver quão alto era Anak. Mas o Senhor os destruiu de diante dos Amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Deuteronômio 3, de 6 a 11. Destruímos-los totalmente como fizeram a Sion, rei de Hesbom, fazendo perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos. Cá está a necessidade de fazer perecer até os pequeninos. Mas todo o gado e depois das cidades tomamo-los por presa para nós. Assim naquele tempo tomamos a terra da mão daqueles dois reis, dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio Armon até ao monte Hermon. Ao Hermon os sidónios chamam Sirion e os amorreus chamam-lhe Senir. Todas as cidades do Planalto e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Adrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos Refaíns. Eles destruíram todos, e só ficou este Og, rei de Bazã, de resto dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado em uso. Vocês sabem quanto é um côvado? Podem encontrar para pesquisar e ver. Mudou ao longo da história, mas é cerca de 50 centímetros ou 40 e tal centímetros. Então, vocês vejam, 9 côvados, dividam por 2 para dar em metros. Se fossem 10 côvados, seria 5 metros. 9 côvados, dividindo por 2, dá 4,5 metros. O comprimento da cama desta pessoa, que não é uma pessoa, que era um descendente dos Nefilins, era de 4,5 metros. E vejam como já havia mistura desde os Nefilins lá de Gênesis. Imaginem como seriam os Nefilins de Gênesis quando foi diretamente o cruzamento deles, dos anjos com as mulheres. Aqui eu penso que já não seriam até tão grandes como na origem. Mas este tem 4,5 metros cama. Portanto, ele não faria uma cama muito assim tão grande se ele não fosse verdadeiramente grande. Há mais passagens, eu já li algumas e não vou conseguir lê-las todas. Este estudo está no apêndice que eu coloquei no livro do romance sobre a vida de Enoque. Está lá o estudo completo. Depois eles vão sendo destruídos, esta descendência dos Nefilins, eu tenho que abreviar.
Com David, nós conhecemos a história de David e Golias, mas David não foi usado só para matar Golias. Golias não foi o último dos Nefilim, dos descendentes dos Nefilim. Em 2 Samuel 21:16 diz: Isbi Benob, que era dos filhos do gigante. Entre parênteses, eu tenho aqui no hebraico que está lá Rafa. Às vezes põe gigante, mas é uma tradução e está lá outro termo que é sinónimo. Eles eram vários nomes, várias famílias e às vezes traduzem só como gigante. Aqui em 2 Samuel 21:16 eram filhos de Rafa e esse Rafa era gigante. Então diz que era dos filhos do gigante, era dos filhos de Rafa, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze e que cingia uma espada nova e tentou matar Davi. Aqui está uma referência. 2 Samuel 21:20 volta a dizer que houve uma luta, uma peleja contra um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé e era descendente desse tal Rafa, do gigante. Em 2 Samuel 21:22 diz que esse Rafa teve 4 filhos, 4 gigantes que descenderam dele e que caíram pela mão de Davi. Portanto, Golias foi só o primeiro. Eu não pude ler todos os textos, mas o que a Bíblia nos mostra é que Davi foi usado para destruir os últimos dos gigantes que havia na terra. Não só Davi, mas todos os valentes de Davi. Depois há outras passagens onde estão escondidos ainda esse termo Refaim. Sempre que aparece Refaim, atenção que vão encontrar na concordância de Strong, quando aparece Refaim, às vezes, ou outro termo, como querendo dizer mortos. Mas não é mortos. O facto de estar num comentário não quer dizer imediatamente que está certo. Significa que a pessoa que está a fazer o comentário tem esse entendimento e pode ser um entendimento limitado. Não é o significado da palavra, até pode ser o significado atribuído ao hebraico atual, porque ficou na história, perdurou na história, mas pela Bíblia, o sentido que essa palavra tem na Bíblia, nós já vimos que estão ligadas aos Nefilim. Eu li já versículos que dizem isso. Os tradutores, por vezes, optam por não pôr exatamente o que está e, se calhar, porque eles pensam que aquilo quer dizer outra coisa ou não acham relevante, não percebo. Mas existem palavras no hebraico que querem dizer mortos. E Refaim tem uma conotação muito além do morto normal. É dito que eles não ressuscitarão. Estes seres não são seres criados à imagem e semelhança de Deus. E eles não farão parte da ressurreição. Eles também não seriam salvos. A redenção não foi para estas pessoas. Yeshua não morreu pelos anjos, nem pelos seus descendentes. Yeshua morreu só pelo homem e pela sua criação à sua imagem e semelhança. A redenção é somente para o homem. Não há lugar de arrependimento nem para os anjos que pecaram, nem para Satanás, nem para os descendentes dos Nefilim. Deus os abençoe. Até à próxima.